Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente do Governo, Senhora Secretária, Senhoras e Senhores Deputados. É óbvio que a precariedade laboral é um mal do nosso mercado de trabalho e pior do que ser precário é estar desempregado. Mas, obviamente, que Portugal é o terceiro país da União Europeia com mais precariedade laboral. E dentro das estatísticas do país, a região autónoma da Madeira está com a mesma percentagem do país, cerca de 22%, tanto de empregos no setor público como no setor privado. E a questão que também agrava esta matéria, porque para os precários a única estabilidade que conhecem é a palavra incerteza. A verdade é que, para além de precários, têm ordenados cerca de 30% a 40% mais baixos do que os trabalhadores que têm contrato sem ter. E, portanto, há aqui não só a incerteza de saber se amanhã têm ou não trabalho, como, além disso, têm menos rendimento. E esta é uma questão central do mercado laboral português que, obviamente, tem que ser corrigida. O Partido Comunista também traz aqui, no seu debate, no pedido de debate, uma matéria que não me parece correta, que é se pronunciar contra os programas ocupacionais de trabalho. Ora, e diz mesmo o PCP que se trata de escravatura. A pergunta que eu faço ao PCP é se é melhor estar desempregado sem receber absolutamente nada ou estar num programa ocupacional de trabalho que se recebe 421 euros mais subsídio de refeição, mais subsídio de transporte. Ora, obviamente, que o programa ocupacional de trabalho é uma solução transitória para aqueles que, infelizmente, caíram no desemprego e não têm qualquer tipo de apoio financeiro. Mas, nesta matéria, importa também, já que falamos de precariedade laboral, falar também de uma discriminação que eu falei de manhã e vou acentuar esta tarde, da diferenciação entre os trabalhadores privados e os trabalhadores do setor público. Os trabalhadores do setor público têm mais férias que os do setor privado. Têm menos número de horas de trabalho. Têm subsídio de insularidade, que Vossas Excelências só atribuíram aos do setor público e não aos do privado, e podiam tê-lo feito por via de uma redução fiscal. E, além disso, os salários médios nas empresas privadas são abaixo do salário médio na função pública na região autónoma da Madeira. E, portanto, também esta matéria deve ser corrigida e não haver trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda. Mas o Governo pode fazer mais e melhor para combater a precariedade laboral, designadamente reduzindo a carga fiscal sobre as empresas para que elas sejam mais competitivas, baixando os custos de contexto, designadamente os dos transportes, quer os transportes marítimos, quer os transportes terrestres, pagando a tempo e horas, coisa que o Governo nem sempre faz, porque há empresas da Madeira, como o Sr. Vice-Presidente do Governo sabe, que têm que pagar IVA antes mesmo de receberem do cliente. E qual é o maior cliente da Madeira? É, obviamente, o Governo Regional e as câmaras municipais. E esta matéria tem que ser claramente e, obviamente, corrigida. Finalmente, queria dizer, em nome do meu partido, que não há trabalhadores bem pagos sem empresas lucrativas, ao contrário do que pensa o Partido Comunista. O Partido Comunista tem a ideia de que as empresas salivam, foi esta a expressão do seu deputado Ricardo Lume, salivam lucro. As empresas privadas são para dar lucro, porque só com lucro é que podem pagar bons salários aos trabalhadores. Esta é a questão central, senhor deputado. E mais, ao contrário do Partido Comunista, que só diz que há maus empresários e bons sindicalistas, o CDS reconhece que há maus empresários e há maus sindicalistas. E que também há bons sindicalistas e há bons empresários. Esta é a diferença que nos separa em termos ideológicos e também na prática. E o que é que temos que fazer, para terminar a minha intervenção, para reduzir a precariedade laboral, para além do tema
que eu já lancei de o Governo reduzir a carga fiscal, reduzir os custos de contexto, reduzir os preços dos transportes e pagar a tempo e horas às empresas. É possível também haver uma diferenciação da taxa social única consoante os contratos feitos pelas empresas. Isto é, as empresas que fizerem contratos sem termo teriam uma taxa social única mais baixa do que aquelas que fazem contratos a prazo. Aqui está um incentivo para que as empresas pudessem contratar sem termo. Mas aquilo que vimos do Governo da Geringonça é precisamente ao contrário. A partir do dia 1 de julho, há poucos dias, por proposta do Bloco de Esquerda, com o apoio do Partido Comunista e do Partido Socialista, acabaram os incentivos às empresas que contratem jovens e desempregados de longa duração. Entrou em vigor no dia 1 de julho, porque acham que a economia está bem e que não é preciso as empresas terem incentivos para criar mais postos de trabalho para os jovens e para aqueles que estão no desemprego há muito tempo. Senhor Presidente e senhores deputados, tenhamos também consciência de um facto. Vai haver sempre trabalho precário, porque vai haver sempre trabalho parcial, porque ele é necessário. Há empresas que só funcionam em determinadas épocas do ano e há, como é o caso do Porto Santo, por exemplo, o turismo, que tem um grande pico no verão e depois desce no inverno, e tenhamos consciência, portanto, que haverá sempre trabalho precário. Agora, temos que trabalhar para reduzir esse trabalho precário naquelas áreas onde as empresas podem contratar sem termo. Mas para isso é preciso que os governos deem apoio às empresas e deem estabilidade fiscal a essas mesmas empresas.